Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Este capítulo, como o Joãozinho nos disse, é um capítulo maravilhoso, né? E nos levam à grande reflexão. E essa mensagem, objeto de nosso estudo, foi deixada pelo Espírito Sansão. E ele nos deixa vários argumentos humanos sobre a injustiça da morte prematura e de pessoas amadas, né? Mas, em contrapartida, ele também apresenta outros argumentos que a justificam, pois não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Nós sabemos que Deus é o Pai eterno, é o Pai bom, amoroso, absoluto e perfeito. E o Criador. E nós, o homem. O homem é o espírito encarnado, criado simples, ignorante e, sobretudo, a caminho da perfeição. E, assim sendo, o homem tem que procurar compreender as leis que regem o universo, que são as leis morais e as leis físicas, e adequar-se a elas no desenvolvimento da sua inteligência e moralidade. Entendendo que os seus raciocínios são sempre modificados, estão sempre em evolução. Estão modificados de acordo com os novos entendimentos e com os novos conhecimentos. Enquanto que as leis divinas são eternas e imutáveis. Pensando assim, nós vamos falar sobre assunto complexo, né? Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Um assunto complexo, mas que acontece muito ao nosso lado e acontece, então, entre nós. E para a nossa pequena, assim, começar assim, refletindo um pouco, eu vou contar uma história. Uma antiga história oriental sobre um rabi que era pregador religioso, judeu, que vivia muito feliz com sua esposa e 2 filhos, jovens, inteligentes e amorosos. Por força de suas atividades, o rabi teria que fazer uma viagem muito longa e se afastar do seu lar. E, nesse íntere, um acidente tira a vida dos seus 2 filhos. E podemos imaginar a dor daquela mãe. E, não obstante, ela era uma mulher muito forte, apoiada na fé inabalável e na confiança em Deus. E suportou tudo valorosamente. Mas o que mais lhe preocupava era o seu marido. Como dar-lhe a notícia? E porque, além dele estar viajando, ele tinha um problema cardíaco muito sério. Então, a preocupação maior dela era o marido. Passaram vários dias, o marido retorna, cansado, ele adentra ao lar, abraça a esposa e logo pergunta: e os meninos? E ela diz: calma, meu bem, calma, vamos conversar. Vá tomar o seu banho e logo conversaremos. Vou preparar um lanche para você. Aí ele foi tomar o banho, ela preparou o lanche, e ela havia pedido inspiração a Deus, ela havia pedido a Deus que lhe desse alguma intuição para que ela agisse da melhor maneira. E nós sabemos que as nossas preces são ouvidas. E ela também, a prece dela foi ouvida. E ele falou: não se preocupe, vai tomar o seu banho. Ele foi, depois sentaram à mesa para tomar o lanche, ficaram conversando sobre os assuntos do dia a dia, o que havia passado naqueles dias. De repente, ele tornou a perguntar: e nossos filhos?
Onde estão? Eles estão demorando. Aí ela disse, calma, meu filho, calma, meu bem. Vamos, olha, eu quero, antes de falar dos nossos filhos, antes de você ver nossos filhos, eu quero lhe falar uma coisa. E o que aconteceu aqui? E ela disse assim, eu queria que você me ajude a resolver um problema muito sério. Eu estou tentando, mas eu estou sozinha nesse problema, e eu queria que você me ajudasse. Ele respondeu para ela, o que aconteceu? Notei que você está batida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Então ela disse, quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias preciosas, joias valiosíssimas e de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Ele disse, qual o problema? O problema é esse. Ele veio buscá-las e eu não quero entregá-las, não queria entregá-las, não estava com disposição para entregar essas joias. Então ele disse assim, mas como? Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais vi joias tão raras. São divinas, maravilhosas. E ele disse, mas não lhe pertencem. Deve devolvê-las. Aí ela disse, mas eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. E ele disse, ninguém perde o que não se tem. Ajude-me. Claro que eu farei. Vou ajudá-la. Iremos juntas devolvê-las hoje mesmo. Então ela disse, pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Ou seja, ele já foi devolvido. As joias eram nossos filhos. Ele foi tomado de uma dor alucinante, mas ele se manteve firme e conseguiu se controlar de uma maneira que não prejudicasse o seu problema maior cardíaco, né? E ambos, abraçados, choraram suavemente, sem barulho, sem revolta, e continuaram se abraçados, pensando no que havia acontecido, emocionados, misturando as lágrimas e mansamente, sem burburios de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o teu nome. Essa história foi nos contada por Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. É uma história de grande reflexão para todos nós, porque comumente, como nos disse o Evangelho, ouve-se dizer quando desencarna uma criança ou um jovem, que a dor é mais profunda, porque a morte prematura foge da ordem natural. Isso é o que costumamos dizer, que esta morte foge da ordem natural. Ao dizer isso, é como se nós quiséssemos dizer que existe uma regra, né, onde a doença e o desencarne só chegariam após termos vivido bastante e após termos aproveitado a vida. Nós nos esquecemos, porém, que as regras não são nossas e que é bastante possível que aquele que desencarna em tenra idade já tenha aproveitado a sua vida da melhor forma possível. Então, nós temos que, o Evangelho nos ensina a reflexionar o quê? Que nós não temos o mesmo passado espiritual.
Cada espírito é uma unidade individual, única. Cada um é um indivíduo. Por consequência, nós não temos que passar pelas mesmas experiências. Nós não temos que, cada um de nós vai viver ou vive o que necessita para acelerar o seu processo de regeneração e evolução, motivo pelo qual nos encontramos reencarnados. Mas nós temos o hábito, como eu já disse, de acreditar que a vida, que uma vida só se completa na idade avançada, depois que houve o casamento, depois que teve os filhos, depois que teve os netos, que se fez bem na profissão. Para nós, aí sim, a vida está completa, Mas não existe um padrão. E isso nós, espíritas, já temos que estar cientes. Não existe um padrão a ser seguido. Muitas existências, ainda que breves, são extremamente proveitosas e completas. Isso nós temos que entender. São existências extremamente proveitosas e completas. Mas nós pensamos assim, mas se eu fosse estabelecer uma gradação de sofrimento, não existe dor maior do que a perda de um filho. Não existe, para nós, não existe dor maior que a perda de entre aspas, de um filho. Porque nós falamos assim, como que pode uma criança na flor da idade desencarnar? Um jovem, quando está despertando para a vida, desencarnar. Ou no entusiasmo da juventude. Então, é difícil de nós pensarmos isso. Mas nós temos que pensar que o nosso lenitivo deveria estar na nossa fé. Na nossa fé raciocinada. Não na fé cega. Porque se eu perguntar para qualquer um de vocês, você tem fé? Tem. Você acredita em Deus? Acredito. Mas será que a hora que somos chamados a dar testemunho da nossa fé, nós demonstramos isso? E é isso que o Evangelho nos ensina, E Deus sabe o que faz. Deus sabe. E nós temos um exemplo muito significativo na expressão de Jó, que já foi citada na história. Era um patriarca judeu que, após morrerem, não só um filho, mas todos os seus filhos, 7 homens e 3 mulheres. Os 10 morreram com mortes prematuras. E ainda ele perdeu todos os seus bens. Ele era riquíssimo, perdeu tudo. Os bens espirituais, que os filhos representam bens para a gente, E perdeu também todo o dinheiro. E ele disse essa expressão que ouvimos na história, que ele disse assim, Deus deu, Deus tirou. E, então, será que nós teríamos essa condição de proclamar isso? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o teu nome. Esta deveria ser a nossa postura. Mas será que nós temos essa postura? Será que já construímos esse conhecimento básico da doutrina espírita? Estamos aptos a dar esse testemunho? Nós temos que pensar sobre isso. E nós só conseguiremos dar esse testemunho se nós alicerçarmos a nossa fé também no conhecimento. Nós temos que
alicerçar essa fé junto ao nosso conhecimento para dar testemunho. Porque só a fé, às vezes, nos tira da base. Nós não conseguimos dar. Por isso, temos que alicerçar o conhecimento. E é por isso, abrindo um parênteses, que é muito importante a nossa frequência numa reunião como esta. Uma reunião doutrinária, onde ouvimos o Evangelho, ouvimos o comentário do Evangelho, recebemos o passe, oramos, estamos em comunhão com os espíritos amigos. Isto é importante para que nós alicercemos a nossa fé, o nosso conhecimento e nos tornemos fortes, para que o dia que tivermos que dar um testemunho, nós sejamos capazes de fazê-lo, né? Richard Simonetti também nos conta que havia um companheiro na casa espírita que ele falava assim: é preciso ter sempre um pé atrás, não em relação só à nossa morte, mas em relação à morte de nossos entes queridos e familiares. Esse companheiro parecia adivinhar que ele seria chamado a dar esse testemunho, porque ele foi um dos seus filhos, adolescente, desencarnou. E ele e sua esposa, conta-nos Richard, que era companheiro da casa espírita de lá, deu testemunho de que estava preparado, tanto ele quanto a sua esposa, comportando-se com muita serenidade e equilíbrio. Vejam bem, comportando-se com muita serenidade e equilíbrio. Ninguém está falando que nós devemos não ter dor, não sentir a partida de um ente querido, porque nós ainda somos imperfeitos e não compreendemos a morte como uma libertação. Então, nós ainda sofremos, mas que esse sofrimento seja com serenidade e equilíbrio. Esse pé atrás, então, que ele se refere, equivale a fortalecer a nossa fé, né? E conceber que existe Deus, que Ele está ao nosso lado e que Ele é o Criador. E os seus desígnios são sábios e justos. Isso não é só para a morte de prematuras, porque o Evangelho fala morte de pessoas amadas, né? Então, pode ser adolescente, pode ser na idade matura, pode ser um pai, pode ser um avô. Nós temos que estar alicerçados na fé para que nós possamos compreender e ajudar aquele que partiu. Mas nós temos que pensar que a nossa abençoada doutrina espírita nos ajuda a considerar esse assunto e nos explica. Ela nos dá a explicação o porquê que acontece determinados fatos, todos os fatos. Se nós procurarmos, todos os fatos da nossa vida têm um porquê. E esse fato da morte prematura, ele cita o caso do aborto, né? Vamos falar morte por aborto. Por que mulheres que anseiam pela maternidade experimentam sucessivas frustrações? Por que será que acontece isso, né? Geralmente, nós estamos diante de problemas kármicos. Geralmente, não existe uma regra geral, né? Geralmente, nós estamos diante de problemas kármicos e a partir de comprometimentos de existências anteriores. A causa de uma morte por aborto, quem diria? É o mesmo aborto, geralmente. Não o espontâneo, né? O induzido. O que quer dizer isso? A mulher que se recusa ao compromisso da maternidade, expulsando o filho que estagia em seu corpo às portas da reencarnação, ela lesa o seu corpo e lesa o seu perispírito, o corpo espiritual. E, assim,
o filho que ela anseia, na mesma proporção em que o expulsou outrora, ela perde agora. O problema também pode estar no reencarnante, não é só na mãe. Nesse caso, é a mãe, né? Em outras encarnações, ela provocou o aborto, agora ela passa por esse problema. Não é um determinismo, viu, gente? Isso é bom que fique bem claro. Não é um determinismo. Geralmente acontece isso. Porque não é castigo. Então alguém perguntaria, nossa, é castigo de Deus? Não. Ela lesou. Ela lesou a sua parte, onde ela conceberia o seu filho, ela foi lesado. Ela lesou o material e lesou o perispírito. Então precisa ser novamente restaurado, né? Restabelecido a saúde do perispírito também. E o problema pode estar no reencarnante. Por exemplo, se ele foi um suicida. Se ele foi um suicida, ele pode também ter só esse espaço de vida, que é enquanto ele está no ventre materno, e ela pode ter esse aborto espontâneo, né? Por causa dos problemas do reencarnante. E também acontece na infância. O espírito foi um suicida também. Aí ele reencarna. E ele reencarna com problemas da saúde física. Nós temos um exemplo no livro de André Luiz, que nós estamos até estudando agora no nosso grupo, entre a terra e o céu. Nós estudamos esse capítulo faz pouco tempo. Então, é da casa de um suicida. Ele suicidou-se ingerindo veneno. E ele renasceu novamente com problemas respiratórios graves e desencarnou com 7 anos. Ele desencarnou. E o mentor espiritual de André Luiz, lá, ele explica que aquela breve experiência na carne fora importantíssimo para ele, porque ele livrou-se da parte de seus desajustes. E ainda fala que ele deveria reencarnar em breve na mesma família, já em melhores condições. E a gente vê isso no livro que ele reencarna. Então, vejam bem, ele lesou o seu corpo e ele reencarnou. Com 7 anos, ele conseguiu restabelecer equilíbrio no seu perispírito, com a ajuda dos pais que o receberam nesses pequenos 7 anos, com o amor que ele teve, com o que ele recebeu no seu lar, e com ele mesmo, né, com a dose que ele levou. Ele pôde, não diga que ele não terá problemas, ele ainda não é que resgatou a falta do suicídio, mas ele já poderia reencarnar em uma situação bem melhor. Então, nós temos vários casos de exemplos que acontecem, que nos mostram o porquê das mortes prematuras. Temos uma história também muito pequenininha de um casal que reencarnou para cuidar de crianças. A proposta deste casal seria cuidar de crianças abandonadas. Eles reencarnaram com essa proposta, de cuidar das crianças. Mas, quando reencarnaram, nós temos a bênção do esquecimento, né? Que é uma bênção. E eles se esqueceram do compromisso que era traçado. E se dedicaram a um outro tipo de vida, e não estavam se dedicando a criança alguma. E nem tinham filhos. O mentor espiritual, que os acompanhavam, e que tinha muito, estava seguindo a trajetória da vida deles, quis ajudar. E pediu para reencarnar como filho deste casal. E a espiritualidade maior, sabendo dos objetivos, aceitou. Ele reencarnou como filho deste casal. Foi amado. Foi uma criança maravilhosa. Aquela criança que todos querem ter no seu lar. Dócil. Era o exemplo, era o amor sublime. Mas desencarnou também antes de chegar na adolescência.
Ainda na infância ele desencarnou. E o casal ficou tristíssimo, desarvorado. Aí, o que eles fizeram? Foram buscar o orfanato. Foram ajudar as crianças que não tinham pais. Foi cuidar das crianças com amor. Então, vejam bem, eles encontraram o lenitivo naquele momento, né, no orfanato, e começou a cumprir a missão para a qual eles tinham vindo. Porque nós sempre pensamos assim, missão? Nós não somos missionários, mas todos nós temos uma missão, né? Eu acredito que todos nós fizemos as nossas escolhas, as provas pelas quais nós teríamos que passar. Então, esse casal conseguiu voltar ao prumo, né? Voltar à sua meta principal. E existem vários problemas que nós vamos parando por aqui, né? Porque tem muitos, se vocês estudarem nas obras de André Luiz, tem muitos casos desses que nos relatam esses problemas de mortes prematuras, perda de pessoas amadas, os casos que Chico Xavier nos conta através de outros espíritos também, muito importante, né? Mas o que nós temos que lembrar sempre que nós estamos aqui para evoluir. Então, por que será que aqui... E o que vai acontecer com essas crianças quando morre? Porque a mãe pensa também nisso, né? Eu acredito, eu não perdi nenhum filho meu desencarnou, nem até por enquanto, então eu não tive essa experiência. Mas eu acredito que quem passa por ela se pergunta, por que acontece isso? Já respondemos. Agora, para onde vão essas crianças? O que acontece com elas? Elas também têm o período de perturbação, que nós sabemos que depois do desencarne tem. Essas crianças também passam por esse problema. Então, para o consolo das mamães que já passou por esse problema, ou que poderá um dia, nós não sabemos se poderemos um dia ainda passar, né, com os nossos netos, seja quem for, essas crianças são acolhidas. Imediatamente estão acolhidas. E são levadas para lares no plano espiritual. Essa criança que eu relatei para vocês, que desencarnou com 7 anos, ela foi levada para o lar da bênção, da irmã Clara, e de Blandina, foi para cuidar dela. E a mãe, quando perdeu essa criança com 7 anos, ela ficou desesperada. E ela não entendia, ela também perguntava, por que, Senhor? Por que eu fui castigada? O que eu fiz, né? E uma noite, depois que ela conseguiu reequilibrar, vejam bem, depois que ela conseguiu serenar o seu coração, reequilibrar as suas emoções, uma noite ela foi levada até o seu filho. E ela viu que ele estava sendo muito bem cuidado. E quando porque vocês sabem que a gente, durante a noite, existe a emancipação da alma de uma maneira, assim, parcial, lógico, né? Que o nosso cordão fica ligado. Mas todas as noites, nós nos desligamos do nosso corpo. Todas as noites. E quando nós preparamos bem o nosso dia, nós fazemos visitas maravilhosas durante a noite. Nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos que já partiram. Nós vamos nos encontrar, às vezes, até com o nosso anjo de guarda, manter um diálogo com ele. Então, é por isso que temos que preparar. E essa mãe, quando ela conseguiu o equilíbrio, serenar o seu coração, aceitar os desígnios de Deus, ela foi levada até lá, para ver o seu filho, como é que ele estava. Foi ela e outra mãe também, que já tinha um comportamento completamente diferente. Uma mãe que aceitou desde o começo o desencarne do filho, sabendo que era o desígnio de Deus. E essa mãe que preparou essa outra colega. Ela que foi preparando o espírito dela, ajudando a serenar o seu coração. E ela foi levada até lá. Então, é muito mais fácil para uma criança desencarnar se livrar do invólucro carnal.
porque ela não está presa completamente ao invólucro carnal. Até os 7 anos, nós sabemos que a criança está mais ainda ligada ao plano espiritual. Até os 7 anos. Bem ligada, né? Eu não sei se vocês já têm essa experiência de criança que fala, que conversa com, assim, está conversando com um ser imaginário, que nós sabemos que é espírito. Às vezes fala, estou brincando com fulano. Vocês já até podem saber, fulano, tá, então tá bom. Porque eles brincam, eles conversam, isso é natural, porque eles estão ainda ligados ao plano espiritual, né? Não é um desligamento total. Quando chega na adolescência, aí completa o ciclo, há um desligamento mais completo. Então, essa criança estava sendo preparada para reencarnar, né? E queria reencarnar na mesma família. E elas não têm... Por que a criança, então, não sofre tanto, não tem aquele período tanto de adaptação igual o adulto? Por que o adulto tem? Pelas coisas que deixou. Pelas coisas que ele se encontra preso. Pode ser bens e pode ser também família. Às vezes é tão ligado na família, e a família é tão ligada nele, que a família não deixa ele se libertar, ou ele não se liberta, né? Nós temos vários casos nas obras de André Luiz, que vocês podem ler, que cita casos maravilhosos dos desencarnes bem preparados e os que não são bem preparados. Então, nós temos que preparar, sim. Nós temos que preparar para a morte nossa e para a morte dos nossos entes queridos, para não dar trabalho. Eu não sei se vocês se lembram, muitos aqui não lembram, não, mas às vezes já ouviram falar do edifício Joelma, que pegou fogo há muitos anos, né? Parece que foi em São Paulo, né? E uma jovem daquele que morreu no acidente, morreu queimada, ela manda uma mensagem para a mãe. E ela diz assim, que ela tinha sido bem aparada, que a sua morte, atender os compromissos kármicos, e pediu que sua mãe não ficasse recordando o incêndio, e nem a contemplasse na tela de sua mente, morrendo queimada. Por quê? Ela disse assim, cada vez que a senhora me vê assim, é assim que me sinto. Olha a responsabilidade nossa, quando perdemos um ente amado. Quando perdemos, não, a gente tem que corrigir isso, ninguém perde, né? Quando um ente querido parte, olha a nossa responsabilidade. Pelo nosso sofrimento, nós causamos sofrimento maior para quem foi. Porque ele se libertou e nós queremos que ele permaneça ligado ainda a nós, né? Então, é nesse momento que nós devemos analisar melhor as questões e pensar assim, não existe um Deus cruel, não existe um Deus padrasto, Deus é Pai, Deus é amor, e seus desígnios são justos. E assim nós vamos saber que num planeta como o nosso, de expiações e provas, nós vamos passar por diversas experiências frequentemente problemáticas, e que nós teremos condições de passar, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. O fardo que nós temos é compatível com a nossa força. Então, pergunta-se mais uma vez, por que motivo existem essas mortes? Primeiro, porque o espírito, nós vamos citar só 2. Primeiro, porque o espírito, não, sendo merecedor, ele não precisa ficar mais tempo nessa terra de exílio, nessa terra onde existe tanta dor e tanto sofrimento. Ele já cumpriu a sua tarefa e agora ele pode partir em paz. A sua evolução nessa trajetória, nessa existência, passou mais rápido. E segundo, às vezes a gente pensa que a morte mas aquela pessoa, aquele jovem, estava com tudo e morreu. Por quê? Às vezes ele estava enveredando por um caminho de muita dor, de muito sofrimento, e queria trazer muita dor para quem compartilhava de sua vida e para ele mesmo.
E por intercessão, pela bondade de Deus e por intercessão de espíritos que velam por nós, eles partem. Porque eles não teriam condições, às vezes, de chegar na idade adulta e suportar o fardo. Então, eles partem, por misericórdia de Deus. Então, vamos pensar que a morte prematura não é apenas uma experiência importante para o espírito que desencarna, mas também para amigos e familiares. E não podemos nos esquecer que nós estamos aqui para evoluir. E, então, o espírito amigo diz assim: por que lamentar tanto a partida de entes queridos, jovens, se eles já não têm necessidade de permanecer mais tempo nessa existência? Quem somos nós para julgarmos a lei divina? Que saibamos que o que Deus faz é o que necessitamos. Sintamos saudades, esse sentimento doce que nos faz ter sempre presente, na mente e no coração, o ser amado que partiu. E nos espera em nova dimensão. Continuemos procurando fazer o melhor para aqueles que ainda continuam convivendo conosco, amando-os, servindo-os, auxiliando-os a aproveitar melhor e mais o tempo possível as experiências aqui na Terra, certos que um dia estaremos libertos da dor e da separação, porque então não haverá limitações físicas e espirituais entre os que se amam. Pensemos nos nossos jovens que partiram com amor, com saudades, desejando a eles todos que necessitam para sentir-se felizes aonde estiverem, confiantes que somos todos filhos de Deus e que jamais ninguém estará só. Muita paz.